E eu quero falar de um assunto que está me incomodando muito, quero começar falando disso, depois nós vamos para a palavra. Quantos homens vão se livrar da prisão que merecem por conta dos seus atos imundos de violência contra as mulheres, por causa de juízes, de pessoas que talvez não saibam nem conheçam o que é a dor de um murro injusto ou de uma facada que ninguém merece levar, principalmente uma mulher. Uma mulher que se nega a viver um relacionamento doentio, tóxico, com um louco que é capaz de tirar a vida dela. Quantos juízes, quantas pessoas do poder ainda vão engolir esse tipo de coisa, esse tipo de violência contra a mulher, defendendo verdadeiros bandidos, criminosos, que são capazes de qualquer coisa para manter a postura machista, tá? Machista, devagar, violenta, uma imagem que não é a que Deus construiu para o homem, de um monstro numa sociedade. Então, tá aqui minha indignação no dia de hoje. Denuncie. Se tem um homem cometendo violência contra você, contra a sua vida, seja qual for a forma de violência, denuncie. Que você diz que lá o número necessário para que você seja preservada, para que a sua vida seja, Jesus, para que a sua vida seja transformada, valorizada, poupada. E você continue viva, minha filha. É esse o meu recado de hoje para todos os homens que são violentos. Nós precisamos nos levantar como igreja por essa causa e orar, mas também falar e também agir e denunciar. Se você conhece alguém que está vivendo esse tipo de vida, alerte essa pessoa de que ela precisa de ajuda emocional, psicológica, ajuda em todas as áreas da vida dela para que ela saia dessa prisão, desse cárcere e viva uma vida com liberdade. E aí o nosso assunto de hoje é um assunto, como é que eu vou me acalmar, né? Nosso assunto de hoje é um assunto que eu preguei sábado sobre sabedoria e eu fui muito impactada pela palavra que o Senhor trouxe a mim e trouxe aquelas mulheres que estavam ali e foi uma bênção a mensagem, pelo menos para mim que fiquei remoendo até hoje, vou replicar hoje essa mensagem. E aí eu estava lendo a palavra de Deus, nem botei musiquinha hoje, né, pessoal? Vamos lá. E aí nós vamos replicar essa palavra. Quando eu estava falando de sabedoria, né, as 7 colunas da sabedoria, que foi o que mais me impactou lá em Provérbios capítulo 9, as 7 colunas da sabedoria. E aí essas 7 colunas, lá em Provérbios diz assim: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as 7 colunas. E aí na tradição cristã, elas são associadas aos atributos, às virtudes do Espírito Santo de Deus. E lá em Isaías, eu abri aqui o texto também, que é o texto que eu quero ler hoje para a gente, começa falando do reino de paz. Nossa, como nós precisamos dessa paz. Essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que tem que governar os nossos pensamentos e o nosso coração, essa paz que é o árbitro das nossas decisões. Se não tem paz, não vá, não faça, escute a voz de Deus. E aí o reino de paz, porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio.
e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto das suas entranhas. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, o animal cevado, andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eita, glória, que palavra linda, gente, maravilhosa. E aí, eu quero voltar aqui para as colunas. Primeira coluna, o Espírito do Senhor. Segundo, o Espírito da sabedoria. Terceiro, o Espírito do entendimento. Quarto, o Espírito de conselho. Quinto, o Espírito de força e poder, fortaleza. Sexto, o Espírito do conhecimento. E sétimo, o Espírito do temor do Senhor. E aí isso simboliza o número 7, perfeição e totalidade. O Senhor me deu esta palavra para sábado, no culto de mulheres na comunidade cristã Levitas. A casa representa a base espiritual onde as 7 colunas sustentam uma vida alicerçada na fé, no discernimento, na obediência e nos princípios divinos da palavra de Deus. E aí a gente foi procurando, né? A gente foi estudando, e hoje eu complementei com esse texto tão rico e tão lindo de Isaías, capítulo 11. Essas 7 colunas da sabedoria, elas não são mencionadas no Novo Testamento, mas lá no livro de Tiago, que eu também abri o texto aqui, capítulo 3, a partir do versículo 13, diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Quem demonstre pelo seu bom procedimento e por meio de obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura e ambição egoísta, e não se gloriem disso, nem neguem a verdade, esse tipo de sabedoria não vem do alto, mas é terrena, humana e demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. No entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. Agora receba essa palavra no seu coração. Você que conhece a Deus, que ama a Deus, pense nas 7 colunas da sabedoria de Deus e traga para a sua vida. Coloque no seu dia a dia, pratique a sabedoria divina. Porque sabedoria não tem nada a ver com conhecimento. Sabedoria se adquire através das experiências que nós vivemos e daquilo que nós praticamos enquanto observamos a palavra de Deus. Sabedoria traz uma nova vida. A sabedoria vem do alto, descrita através das características que muitos associam, teólogos, estudiosos, aos pilares das virtudes da vida cristã pura, pacífica, que transforma, que traz amor ao coração e que pratica a justiça, cheia de misericórdia, de bons frutos e imparcialidade sem fingimento. Chega de fingir aquilo que você não sente, praticar aquilo que você não tem vontade de praticar. E aí os dons do Espírito Santo, eles
a lista de 7 manifestações do Espírito de Deus, que está lá em Isaías, no texto que a gente leu, o Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conselho, precisam estar presentes na nossa vida. Precisam estar presentes no nosso dia a dia. O nosso conhecimento, a nossa sabedoria, o nosso entendimento, a plenitude do Espírito Santo que repousou sobre Jesus nos alcançou, e frequentemente ela é falada e ela está à nossa disposição todos os dias. Então nós precisamos acordar, meu querido, minha querida, para a vida e viver algo novo todos os dias e desfrutar desse espírito de bondade, de sabedoria, de discernimento, de conhecimento que o próprio Deus derrama sobre nós para que a gente tenha uma vida transformada. Quero te dizer hoje, não perca a oportunidade de ter do seu lado essa sabedoria que brota do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Reflita sobre essa mensagem, as 7 colunas. Reflita sobre a orientação do Espírito Santo para a sua vida e viva uma novidade de vida, porque você pode e merece viver com Deus, recebendo, estabelecendo tudo aquilo que Ele preparou para mim e para você. Seja homem, seja mulher, seja criança, seja idoso, mas o Espírito Santo está à disposição de cada um de nós para fazer a mudança que nós precisamos passar, viver, experimentar. Conte para todos, testemunhe sobre os grandes e poderosos feitos de Deus na sua vida. Vale a pena. E distribua a sua experiência de vida, aquilo que o Senhor te ensinou, a sabedoria que Deus derramou sobre você. Distribua e viva em novidade de vida, porque assim é o desejo do nosso Deus. Reflita sobre essas palavras que vêm do trono de Deus para nós nesta manhã e que possamos caminhar juntos em direção ao céu, à nossa casa. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe. Partiu o trabalho, beijo enorme. Bom dia. Bom dia, menino, menina, acorda. Vamos viver o novo de Deus.